A Terra passou por 5 grandes extinções. Se liga. Né, 5 grandes extinções. Uma delas, inclusive, foi causada pela explosão de uma supernova próxima. E a radiação fritou a superfície da Terra. A camada de ozônio não foi suficiente para proteger a superfície. O campo magnético não foi suficiente para proteger a superfície. E aí as formas de vida que existiam aqui, isso foi centenas de milhões de anos atrás, as formas de vida que existiam aqui morreram, vou usar um termo bem simplificado, morreram queimadas, digamos assim, né? Tomaram muita radiação e morreram. Outra forma de extinção que a gente já teve vindo do espaço, que é a mais famosa, que foi o asteroide ou o cometa que matou os dinossauros. Essa foi a última grande extinção. É defendido que agora a gente está passando por um outro evento de extinção, e aí tem livros que falam a respeito disso e tal. Mas é mais por influência com do participação ser humano. nossa. Com participação Isso teria nossa. participação Intencional, nossa. diria? Intencional? Não, pô. Intencional não, porque mas evolução, né? a gente Evolução da humanidade. mexeu em coisas ali que a gente começou a mexer na atmosfera do planeta e na crosta também, e aí a parte mais superficial, onde a gente vai lá, tem uma floresta. Cara, se eu derrubar essa floresta aqui, daqui a 50 anos ela tá lá de volta. A não ser que eu continue derrubando essa floresta, coloque gado ali, passe asfalto, construa prédio em cima e por aí vai. É claro que a porcentagem da superfície da Terra que é ocupada dessa forma é muito pequena, mas existe um impacto ali. Sim. Então, eu lembro da entrevista de um cara que tinha... Isso foi nos Estados Unidos. O cara tinha uma casa já tava fazendo efeito já. Quente. O cara tá tomando cerveja no Não, cara, o cara compra império e ainda quente. Tá zoado. Não, é pra você, pô. É pra você, cara. Não, cara, eu não gosto de copo pequeno. Não bebo. Caminhado, meu. Desculpa, esqueci o que eu ia falar. Então, entrevista de um cara nos Estados Unidos, ele tinha uma mansão lá na Califórnia e tem aqueles incêndios florestais lá e tal. E o cara tava pé da vida, dando uma entrevista lá, falando, pegou fogo, não sei o que, a gente tinha que saber disso. Migão, essa região da Califórnia pega fogo há mais de 40 mil anos. Por que que você foi construir uma mansão ali? Uhum. Entendeu? Então, é claro que essas alterações que a gente faz, que tem essas consequências, não é intencional. A gente não quer ferrar o planeta. Aliás, é um termo que se usa também, né? A gente precisa salvar o planeta, a gente precisa cuidar do planeta. Migão, a gente não precisa cuidar do planeta. O planeta estava muito bem antes da humanidade aparecer e ele vai continuar aqui. Ele vai se reinventar. O que vai ser extinto como foi? Os dinossauros, os seres humanos. E ele vai depois se reinventar, vai continuar. Alguns milhões de anos começa de novo, né? Aí você falou em uma, em duas, e quais foram as outras? Teve uma, se não me engano, foi um vírus que matou a maior parte dos animais. Teve alteração climática também, inclusive acho que numa delas foi uma era do gelo que começou muito rápido e aí matou a maior parte das espécies de animais e vegetais também. Hoje a parte mais... no planeta Terra que a gente vive hoje, é a parte da história talvez mais tranquila, entre aspas, para o ser humano, se ele não fosse tão predatório para viver. Porque se a gente vivesse numa sociedade que se preocupasse com o efeito estufa, que se preocupasse com desmatamento, que se preocupasse com um monte de coisa, a Terra ia durar mais 70 milhões de anos se não aparecesse um. Como ambiente para nós, eu acho que sim. Só que existe um problema aí. Como que a gente vai comportar vamos arredondar, 8 bilhões de pessoas de forma sustentável, economicamente falando? Esse é o desafio hoje, assim, tecnologias para você fazer coisas que sejam ecologicamente mais corretas, a gente tem. E assim, eu fiz Senai aqui em Taubaté, eu cheguei a ser presidente do núcleo o núcleo de qualidade ambiental lá. Por que a gente recicla a latinha de alumínio? Porque é ecologicamente legal e, estou fazendo bem para o meio ambiente reciclando latinha de alumínio? Sim. Mas um principal motivo é que é muito mais barato reciclar a latinha de alumínio do que eu ir lá, extrair bauxita e fazer uma latinha nova. Então, tem que ser economicamente viável, tem que ser mais atrativo
enquanto isso não acontecer, eu não vejo como a gente vai mudar a atitude Como como é que vai espécie. alimentar bilhões de pessoas, né? Uma coisa tão simples hoje, mas como é que você consegue alimentar bilhões de pessoas? Porque se falar de território, a gente tem aí Canadá, por exemplo, que é um país territorialmente gigante, que cabe muita gente lá. Brasil, territorialmente gigante, cabe muita gente aqui. Mas assim, não é só caber, né? Você ter condição de sustentar essas pessoas. Sim. E essas pessoas também não, né, acabarem com... E até o porquê, o pouco que já tem gente passando fome nesse estado, em Sim. todos os países, né? Já tem gente passando necessidade. Imagina como é que 8 milhões. Aí a gente tá falando de alimentação, né? Isso é um aspecto. Aí você Isso. precisa, se você quiser só ficar no fisiológico ali, você precisa dar condições de saneamento básico, você precisa dar condições de saúde para essas pessoas. E aí depois, questões mais sociais, educação, piriri, poró. Então aí é muito complexo isso. O problema é que a gente já tem 8 bilhões de pessoas na Terra, né? A gente já tem esse problema, né? Essa questão para lidar. E aí, como a gente vai fazer isso, aí não sabemos. E o planeta Terra, cara, o que acontece? Você olhando, né, daqui de dentro, pô, é um planeta, você fala, mano, é impossível destruir isso aqui, é impossível dar merda. Mas quando você vê aquelas filmagens que saem da Terra, vai para outro planeta, você vê que a Terra é um grãozinho de arroz, menor que um grão de arroz, meu, no espaço, né? Então você fala, caramba, meu, esse aqui não é nada para explodir, acabar, sair fora, já era. Já aconteceu antes, né? Então, esse é o problema, o que é né? que impede E já não de aconteceu, não acontecer? foi uma vez só, já aconteceram várias Aconteceu vezes. várias vezes por várias causas. O que é que impede isso de acontecer de novo?